Voltamos. Então, continuando sobre o tema quem precisa de salvação, nós vimos aqui que crer que somos carentes de um Salvador, crer que nascemos separados de Deus, é o princípio para que a salvação ocorra na nossa vida. João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, é uma passagem conhecida, né? Muitos chamam de o texto áureo da Bíblia, e é verdade, né? Ele diz assim, João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que eu quis trazer esse versículo agora no início desse vídeo? Ele começa dizendo, porque Deus amou o mundo. Então, a minha salvação e a sua salvação, elas são fruto, principalmente, do amor de Deus pelo mundo, pela sua criação, não é? Então, nós vamos ver mais para frente aqui que não é questão de merecimento, não é questão de esforço, mas sim questão de amor da parte de Deus por nós. Mais um versículo em João 14, versículo 6, e agora é o próximo tópico, que fala sobre o único caminho. Aqui o texto diz, o texto aqui na apostila, há muitos caminhos. Existe um ditado que diz, para quem está perdido, qualquer caminho serve. Aí eu te pergunto, há alguma verdade nisso? Qualquer caminho serve? O que diz João 14, 6? Coloca lá, Gustavo, por favor. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mais um versículo, isso aqui não está na apostila, mas agora me ocorreu, João capítulo 1. Diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. De quem que a palavra de Deus está falando aqui? Que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e era Deus. Põe o versículo 5 também, Gustavo, por favor. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Está falando do sacrifício de Cristo na cruz. Depois que Cristo expirou na cruz e foi sepultado, a palavra de Deus diz que ao terceiro dia ele ressuscitou vitorioso, tendo nas mãos a chave da morte e do inferno. De quem que Deus está falando aqui? De Jesus. Então, se no princípio era o verbo, nós entendemos então que Jesus é a própria palavra de Deus encarnada, e isso é fundamento para você poder entender. Nós vimos em João 3,16 que foi por amor, que a palavra então, montando o quebra-cabeça aí, se encarnou e veio para nos trazer salvação. E ele diz em João 14,6, que nós já lemos, vamos ler de novo. João 14,6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ou seja, ninguém vai ao Pai se não for pela palavra, que é Cristo. Então não tem outro jeito para que haja salvação. Primeiro, para que você se preocupe, isso é importante, talvez você que está vendo esse vídeo não é um cristão ainda. Para você entender que você precisa de salvação, você precisa primeiro acreditar que existe inferno, que existe condenação. Porque tem muita gente que acha que aqui na terra fechou os olhos, morreu, acabou. Ou então, como os espíritas creem que você morreu, você vai evoluir e depois você vai encarnar de novo e vai evoluir mais um pouco até você chegar a uma plenitude e por fim ser salvo, entre aspas, né? Eles nem usam esse termo, mas muitos creem assim. Não, o Evangelho não crê em nada disso. Não é por obras. Tem gente que fala, eu vou fazer bastante caridade e vou ser salvo. Tem gente que fala, né, eu vou ajuntando crédito com Deus.
sinto muito, mas você não vai ser salvo por isso. Aquele ladrão que estava crucificado ao lado de Cristo, ele reconheceu o sacrifício de Jesus, se arrependeu naquela hora dos seus pecados e foi salvo. Então, não existe outra forma que não seja crer no sacrifício de Cristo para a salvação. Mais um ponto, e ainda nesse assunto, o que é graça? É por merecimento? É por obras? Ela pode ser comprada? Há predestinados? Esse ponto predestinados, ele causa polêmica. Muitos tentam fazer por merecer a salvação e a graça de Deus. Outros se acham indignos dela. O que a palavra nos diz? Então vamos entender isso aqui. A palavra graça quer dizer favor imerecido. E uma outra palavra que o cristão usa muito, o crente usa muito, é misericórdia. Então, qual é a diferença entre graça e misericórdia? Você sabe dizer qual é? Graça é quando Deus nos dá aquilo que nós não merecemos, como a salvação, como as bênçãos de uma forma geral. E a misericórdia é o contrário, é quando Deus deixa de nos dar aquilo que a gente merece, que é a condenação. Lembra? Nascemos separados, nascemos condenados, mas por misericórdia Ele deu a vida na cruz. E por misericórdia, então, Ele não nos deu, não vai nos fazer participar da condenação, a não ser, infelizmente, aqueles que não crerão. Todos crerão um dia? Infelizmente, não. Muitos partiram já sem salvação. Muitos partirão sem salvação. Mas uma coisa eu digo para você, não vamos, infelizmente, conseguir entender na sua totalidade o porquê disso. Aliás, a palavra de Deus diz em Romanos que a criatura não deve questionar o Criador, por que Deus permite tais coisas. Mas uma coisa eu sei, que Deus te permitiu conhecer a palavra dele. Então a graça não é por merecimento, porque nem eu nem você merecemos. Não é por obras, porque jamais faríamos o suficiente para pagar tamanha misericórdia e tamanha graça. Não pode ser comprada. A salvação não se compra com dinheiros, com bens, nada desse tipo de coisa. É simplesmente por amor que Ele nos deu. Há predestinados, eu vou falar mais abaixo em relação a isso. Mas o que eu quero que você guarde no seu coração é que nunca será por merecimento. Se dependesse de mim e de você, das nossas qualidades, não conseguiríamos. O texto diz aqui na apostila, muitos tentam fazer por merecer a salvação e a graça de Deus, outros se acham indignos. Espera aí, todo mundo é indigno, então está todo mundo no mesmo nível. Nós não podemos achar que somos merecedores, ou tentar fazer por merecer, e muito menos achar que tudo está perdido. Porque o meu pecado é diferente do seu, mas nós somos pecadores juntos. Cada um tem seus pontos fracos, tem suas dificuldades, tem suas lutas, mas somos pecadores, todos nós. A igreja não é lugar de gente perfeita, a igreja é lugar de gente que busca conhecer a Deus, e é isso que importa. E agora um tema, e aí já vai um pouquinho de teologia mesmo, pura e simples, né? Doutrina de salvação, calvinismo e arminianismo. Por que eu pus esse tópico aqui? Para você poder ter entendimento amplo de como a nossa igreja pensa. O que são essas teorias e de qual lado estamos? Eu vou explicar rapidinho, em linhas gerais, a diferença entre elas e em qual delas nós cremos. Primeiro é o calvinismo, muito comum, e a gente tem que registrar aqui que tanto Calvino como Armínio foram estudiosos, pessoas de Deus assim ao extremo, pessoas que passaram a sua vida, dedicaram sua vida à obra de Deus e às Escrituras e ao entendimento das Escrituras. E tudo que eu falar aqui é com todo respeito. A doutrina calvinista, muito resumidamente, porque não dá para ficar o resto do vídeo aqui, mas para você entender, ela fala sobre predestinação. Na doutrina calvinista existe, então, uma relação, uma lista de predestinados por Deus a serem salvos.
E como que isso funciona na prática, na visão deles? Eles pregam que a graça de Deus é irresistível. Ou seja, a pessoa que está na relação, na lista para ser salvo, por mais que ela seja pecadora, enfim, a graça de Deus um dia vai envolvê-la irresistivelmente, ela vai largar e vai se arrepender e vai ser salva porque está escrito, está determinado. É isso que eles entendem. O arminianismo já diz que a coisa não é bem assim. Não existe predestinação, não existe essa lista. Todos aqueles que ouvirem o evangelho e derem ouvidos, eles vão então ser salvos. Isso é um ponto, uma diferença entre um e outro. Tem mais um ponto importante aí que eu já vou falar. Então, Calvino diz que existe uma lista de predestinados e Armínio diz que não, que qualquer um pode ser salvo. Outra característica do calvinismo, que a salvação não se perde. Que uma vez que a pessoa de coração creu, se arrependeu de seus pecados, por que eu frisei o de coração? Tem muita gente que faz as coisas na emoção, mas não entendeu. Mas quando a pessoa entendeu a obra de Cristo na cruz, quando a pessoa se converteu de verdade, então, na teoria calvinista, essa salvação não é perdida mais. Já Armínio diz que a salvação pode se perder. E nas igrejas pentecostais e neopentecostais, a gente ouve muito isso. Vigia, irmão, você vai perder a salvação. Não faz isso, você vai perder a salvação. Irmão, vamos deixar claro de uma vez por todas. Não existe, pode ser calvinista, arminiano, pode ser o que for, pecar todo mundo vai. Por que eu estou falando? Eu já estou quase adiantando aqui o ponto, mas enfim, deixa eu explicar para você entender o que eu estou querendo te passar. Qual é a nossa visão então? Nós somos calvinistas que creem que há predestinados e a salvação não se perde, ou nós somos arminianos que creem que não há predestinação, que todo mundo pode ser salvo, mas essa salvação se perde. Na verdade, a Igreja Batista Nacional não é nem uma coisa nem outra. Nós concordamos com Armínio antes da pessoa se converter, ou seja, que não há predestinados. Porque senão seria até estranho evangelizar, né? Se já está predestinado, se a graça é irresistível, para que evangelizar? Então, nós concordamos com Armínio. Todos podem ser salvos se crerem. Então, irmãos, resumidamente, na teoria calvinista não se crê que a salvação dependa de alguma ação humana. E o Armínio, ele crê que o homem tem que dar um passo em direção a Deus. A palavra é semeada, né? A parábola do semeador fala muito disso. A terra tem que ser boa, a pessoa precisa aceitar aquilo, crer naquilo, então ela será salva. Só que depois que a pessoa é salva, aí nós concordamos com Calvino, que a salvação não se perde. Espera aí, ou Deus escreveu o meu nome no livro da vida ou não. Deus não fica ali, a pessoa pecou, ele apaga o nome, a pessoa se reconciliou, ele escreve de novo. Espera aí. Será que Deus ele tem esse tipo de insegurança? Então nós não cremos que a salvação se perde. Ah, mas a pessoa pecou demais. Eu já te falei. Qual que é a diferença entre o meu pecado e o seu? Não tem. Eles são diferentes. Mas não existe essa coisa de o meu pecado pesa mais. Todo pecado é errar o alvo. Todo pecado é entristecer a Deus de uma forma ou de outra. Então, irmãos, essa coisa de perder a salvação, qualquer deslize, qualquer falha, qualquer erro, qualquer coisa, o crente vive mais assombrado do que o incrédulo, porque está toda hora ali achando, pronto, Deus não me ama mais, Deus riscou meu nome do livro da vida. Eu conheci um rapaz que, por uma má interpretação, ou por não ser ensinado sobre aquela passagem que diz que aquele que pecar contra o Espírito Santo não terá perdão, o menino vivia assombrado, porque ele fez alguma coisa muito séria que ele não contou para mim e para os irmãos ali,
Mas ele botou na cabeça, não tem salvação mais para mim. Então, irmãos, a falta de conhecimento, a palavra de Deus diz que o povo de Deus sofre porque lhe falta conhecimento. Por isso que nós nos preocupamos tanto com a escola bíblica dominical e com o ensino da palavra. Todas as terças nós temos um curso de teologia, nível básico e médio aqui na igreja. Muitos, infelizmente, não vêm, não participam, não procuram se interar, não procuram conhecer. Mas o povo está sofrendo. Então, para resumir esse assunto, nós somos arminianos até que a pessoa seja salva. Depois que ela foi salva, nós somos calvinistas, resumindo a história. Próximo ponto, salvação e santificação. Santificação posicional e progressiva. Quais as diferenças? Em que posição nós encontramos? Vamos entender isso aqui, é muito rápido. Quando eu aceito a Cristo como meu único e suficiente Salvador. Tem gente que não gosta desse termo aceitar Jesus, né? Eles dizem que foi Jesus que nos aceitou, e realmente foi. Mas isso é apenas esse termo nós usamos apenas para dizer aquele momento quando nos convertemos. O que é conversão, na verdade? Imagina que você pegou um metrô, você que é de São Paulo aqui, conhece as estações, eu andava muito de metrô, hoje em dia eu já não lembro muito de cabeça a ordem das estações, não. Mas vamos supor que você pega o metrô na estação Sé, que é bem no centro de São Paulo, e você quer ir para a Zona Norte, para o Tucuruvi. Mas, de repente, você começa a perceber que as estações estão andando ao contrário. Liberdade, São Joaquim, Vergueiro, acho que é isso a sequência. Daqui a pouco você está quase no Jabaquara de novo, você não vai chegar nunca no Tucuruvi, porque você pegou o metrô para o lado errado. Você pega uma estrada sentido interior, você está voltando sentido centro da cidade. O que é conversão? É você perceber que você errou o caminho, que você está no caminho errado, e você fazer meia volta, pegar o retorno. No caso do metrô, você desce do metrô e pega no sentido certo, senão você nunca vai chegar onde você quer. No caso da estrada, pega o primeiro retorno e volta para o sentido interior, você nunca vai chegar desse jeito. Então, conversão é isso, é detectar que eu estou no caminho errado e fazer o retorno. Isso é conversão. Quando isso acontece, quando aceitamos a Cristo, nesse momento nós somos santificados, nos tornamos santos, separados para Deus. Mas isso quer dizer então que nós já temos maturidade espiritual, que já somos ali pessoas prontas até para fazer a obra de Deus? Não, é igual um bebezinho quando nasce, né? Primeiro leitinho materno pelos 6 meses, primeiro, depois uma bananinha amassada, um arrozinho, dali a pouco ele está comendo feijoada, pizza, lasanha, tudo misturado aí. Por quê? Porque é um processo de amadurecimento. Então, quando aceitamos a Cristo, somos santificados, mas aí vem, é o que a gente chama de santificação posicional. Mas daí vem a santificação progressiva, que é a comunhão com Deus, é o dia a dia que nos traz. Amém? Então, não queira ser uma pessoa madura na fé, se você está se convertendo agora. E, infelizmente, tem muitas pessoas que se embaraçam tanto com as coisas dessa vida que não amadurecem, demoram. Eu faço um convite para você hoje. Foque no caminho que você quer chegar e comece verdadeiramente a amadurecer espiritualmente e dê frutos. A seara é grande, poucos são os ceifeiros, mas isso é um tema para outra hora, eu não vou me aprofundar. Vamos falar de outras coisas que aqui na Igreja Batista Nacional nós nos importamos e cremos, e vou falar a forma que nós cremos. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, do versículo 15 até o 18, a gente fala sobre as ordenanças de Jesus, né? Na verdade, a primeira ordenança, o tema é ordenanças de Jesus, a primeira ordenança é o batismo nas águas. Vamos entender. Quando deve ocorrer? É requisito para que sejamos salvos? Então vamos lá, Marcos 16, do 15 ao 18. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse versículo é o que a gente chama de a grande comissão.
ele diz respeito a todos os crentes. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem, ou dependendo da versão, vão acompanhar aqueles que crerem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se alguma coisa mortífera beberes, não lhes fará mal algum. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Mas o foco aqui é versículo 15 e 16. Põe o 16 de novo, Gustavo, por favor. E disse, quem crer, e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, para você ser batizado nas águas, qual é o primeiro requisito? Quem crer. Se não crer, se você está se batizando, mesmo você que pretende se batizar agora dia 31, e você não crer de coração, você não deve se batizar. Ainda dá tempo de você parar, estudar mais, se envolver mais com Deus, para daí se batizar. Quem crer e for batizado será salvo. Mas olha só, o versículo não diz, quem porém não crer e não for batizado será condenado. Não. A Bíblia não vincula o batismo nas águas com salvação. Quando aconteceu a salvação? Isso precisa ficar claro para você. Para você entender a nossa teologia, para você ser membro dessa igreja, você não pode fazer confusão em relação a isso. Quando você foi salvo? No dia que você aceitou Jesus. O batismo é um testemunho público de uma decisão já tomada anteriormente. Não é complemento da salvação. Eu aprendi assim quando eu me converti. Que para eu ser salvo eu precisava aceitar Jesus, me batizar nas águas e ainda falar em línguas estranhas. Quer dizer, se não fosse batizado no Espírito Santo, não teria a salvação completa. Não tem nada a ver, isso é distorção da palavra. A salvação se deu no momento que você se converteu. Lembra do exemplo do metrô? É aquilo. E aí vem o batismo como um testemunho público. Você tendo a possibilidade, se batize. O ladrão na cruz se converteu ali já, na beira da morte. Não deu tempo de batizar, mas ele foi salvo. Jesus disse que ele foi salvo. Então, o batismo é uma ordenança. Ele mandou que os discípulos saíssem e batizassem. Todos quanto crescem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é ordenança, tem que fazer. Salvo, como eu disse, situações onde não é possível se batizar. Mas não quer dizer, então, que você não se batizando, no caso, quando você não tem a possibilidade, você então não está salvo. Esquece isso, não existe esse vínculo entre batismo e salvação. Tá? Quando deve ocorrer? Quando você crer. É requisito para sermos salvos? Não. Mais uma ordenança de Jesus, a ceia do Senhor, 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 ao 29. Quem deve ou não deve participar da ceia do Senhor? E qual é o objetivo dela? Vamos lá para o texto. 23 ao 29. Porque eu recebi, aqui é o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Amém. Então, vamos lá.
ordenanças de Jesus. A primeira é o batismo. Ele deixou 2 ordenanças para a igreja. Ordenanças rituais, vamos dizer assim. E a segunda é a ceia do Senhor. Primeiro, cada igreja ministra a ceia do Senhor no período que achar melhor. Tem igreja que tem Santa Ceia, que a gente chama de ceia do Senhor, a maioria das igrejas chamam de Santa Ceia, toda semana. Tem outras igrejas em que a ceia é mensal, que é o nosso caso. Tem igrejas que a ceia é uma vez por ano. Jesus não disse quantas vezes teria que ser ministrada a ceia, mas é uma ordenança, ele disse que tem que fazer. Né? Então, a pergunta é, quem deve ou não deve participar? Deve participar, na nossa visão. Se outra igreja prega de outra forma, nós estamos vendo a palestra Quem Somos para entender a nossa visão. Na nossa visão, participa da ceia aquela pessoa que já passou pelo processo de conversão e já deu o seu testemunho público do batismo nas águas. Assim aconteceu com os discípulos que ceavam com Cristo. Todos tinham passado por esse processo já de batismo. Né? Tanto é que depois, o próprio Senhor Jesus foi batizado, né? Mas tanto é que depois os discípulos, quando começaram a igreja primitiva, já saíram pregando e batizando aqueles que criam. Então, nós não aceitamos que pessoas que ainda não foram batizadas participem da ceia apenas por uma questão bíblica, né? Porque entendemos que essa é a ordem estabelecida por Deus. Qual é o objetivo dela? Lembrar do maior favor que recebemos na nossa vida, que foi aquilo que ocorreu na cruz do Calvário. Tem gente que crê, tem igrejas que creem que os elementos da ceia, o pão e o cálice, eles têm a capacidade de se transformar no corpo e no sangue de Cristo. Isso para nós não tem sentido, não tem embasamento bíblico. Pão é pão, vai ser sempre pão, até que ele apodreça e vá para o lixo, ele é pão. E suco de uva é suco de uva e sempre será suco de uva. Né? Então, o suco não vira sangue, o pão não vira carne, isso aí para nós não existe isso. Então, os elementos, eles não se transformam. Existe até uma nomenclatura técnica para isso que me fugiu agora, mas tem muitas igrejas que creem nisso. Infelizmente, é um engano, mas enfim, né? Como eu disse, cada um tem a liberdade de crer e de interpretar. Então, o objetivo é lembrar da morte de Cristo. Outro item, ainda em 1 Coríntios, capítulo 12 agora, falar sobre os dons espirituais. E depois encerraremos esse vídeo e no quarto vídeo, então, vamos finalizar. 1 Coríntios 12, vocês que receberam nessa temporada, nessa turma, o material, tem um errinho de digitação aí na referência, está 1 Coríntios 1. Né? Um irmão me alertou, me perdoe aí. 1 Coríntios 12, versículos do 1 ao 11, vamos lá. Falando de dons espirituais, quem pode alcançá-los? Qual a finalidade de obtê-los? É isso que nós vamos ver. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eram gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor, Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Vai lá. E há diversidades nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento,
A outro, no mesmo espírito, a fé, e a outro, no mesmo espírito, dons de curar, vai lá. A outro, operações de milagres, algumas Bíblias dizem operações de maravilhas. A outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas, e a outro, capacidade de interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz cada um individualmente. Então, segura aí. Dons espirituais, para que serve? Deixa eu só comentar uma coisa em relação a traduções, a versões da Bíblia. Não existe a Bíblia correta e a Bíblia errada, a melhor ou a pior. Nós usamos a Bíblia, a tradução Almeida, Revista e Atualizada nas pregações. Pelo menos o pastor, os irmãos que frequentemente pregam, dão preferência na escola bíblica também a essa versão Almeida, Revista e Atualizada. Se alguém me perguntar qual é a melhor Bíblia para eu ler, eu digo para você, a que você tiver na mão na hora. Tá? Então, não se preocupe com isso. Hoje, nós estamos usando aqui na projeção uma versão diferente. Eu estou utilizando a projeção por causa da claridade e eu não enxergo lá muito bem para ler. Né? Preciso fazer um exame de vista aí. Eu acho que o meu óculos está vencido, Gustavo. Mas então eu até trouxe a minha Bíblia na versão Almeida, Revista e Atualizada, mas na projeção nós acabamos utilizando uma versão um pouquinho diferente, mas não se prenda a isso. Qual que a gente está usando? É a Revista e Atualizada? Eu acho que não é a de... Ah, tá. É uma versão um pouco mais recente, porque eu vi que ela tem pequenas diferenças. Então, não se atenha a esse detalhe, por favor. Tá? Mas voltando a falar dos dons espirituais, a Bíblia fala de 9 dons que Deus concede. Quem é que concede os dons espirituais? O Espírito Santo. Um detalhe, e aí essa palestra Quem Somos é uma coisa, você fala de um assunto puxa outro, e às vezes a gente não consegue se prender muito no tema, porque o leque é muito grande. Voltando a falar lá atrás da salvação, quando você aceita Jesus, e aí eu vou deixar uma pergunta para você e depois eu volto a falar dos dons espirituais. Quando você se converte, o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro de você. Você sabia disso? Antes de você se converter, o Espírito Santo andava ao seu redor e falava. Ele é que convence do pecado, do juízo e da justiça. Mas quando você se converte, ele de fato vem morar em você. Você sabia disso? Aí eu te pergunto, existe a possibilidade de um cristão ser possesso por demônios? Ou um demônio habitar dentro dele? Você acha que dá para compartilhar a casa? Você já reparou que, infelizmente, em muitas igrejas aí a gente vê pessoas que se dizem batizadas, pessoas que se dizem, pessoas que têm até o título de pastor e manifesta demônio? Para pensar nisso. Eu estou falando para você entender como é importante o conhecimento teológico para você não cair nesse tipo de cilada que tem aí. Isso é uma cilada do inimigo. E tem muito cristão que, por mais que seja amoroso, que tem amor pela palavra de Deus, falta-lhe conhecimento e acaba caindo nessas ciladas aí. Então, irmão, não existe cristão endemoniado, tá? Não existe. Ou a pessoa não está endemoniada ou ela não é cristão. Então tem que definir aí. Se for cristão, não pode estar endemoniado. Os dons espirituais são dados pelo Espírito àqueles que já são de Deus, já entregaram a sua vida, para que sejam úteis na obra. Então, não adianta eu querer buscar dons de Deus, e isso é Ele que concede, se não for haver utilidade na obra. Né? Existe, por exemplo, o dom que é tão visado por muita gente, que é o dom de falar em língua estranha. O dom de falar em língua estranha, como eu falei anteriormente, ele não é requisito para a salvação, como tem igrejas que pregam. Mas as pessoas querem porque acham bonito falar. Né? E esse dom de línguas estranhas,
né, no Pentecostes, né, no dia em que as pessoas reunidas ali, depois que Jesus foi ao céu, receberam o dom de línguas, eles não falavam aquela língua que hoje para nós é inteligível, ela não é inteligível, que dizem que é a língua dos anjos. Eu não sei, eu não tenho conhecimento profundo sobre isso, mas, apesar de ter um dia recebido esse dom, eu não sei explicar se é língua de anjos, o que é. Eu sei que não é inglês nem japonês. Lá no livro de Atos, eles receberam o dom de falar em línguas humanas que não haviam estudado, com o intuito do evangelho ser pregado, espalhado pelo mundo. Então, todo dom tem que ter um porquê. Eu quero falar em língua só porque é bonito. Não faz sentido, Deus não vai distribuir seus dons assim. O dom, ele é a habilidade. Vamos dizer que você tem a ferramenta para fazer a obra, que é à sua disposição, que é a sua voz, que é as suas pernas. Você tem a ferramenta para fazer a obra, a habilidade é o dom. Eu mesmo não tenho habilidade nenhuma com algumas ferramentas. Aqui do meu lado tem uma bateria, se eu for ali, todo mundo vai sair correndo, porque não vai sair nada que preste. O violão, pior ainda. Então, as ferramentas existem, mas eu não tenho habilidade. Para que eu vou querer tocar na hora do culto aqui, sendo que eu não sei a diferença entre o si bemol e o ré menor? Não adianta. Então, é muito importante nós entendermos isso. Falamos sobre os dons espirituais. Vamos encerrar esse vídeo por aqui e daqui a pouco, então, nós concluímos falando sobre o batismo no Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, suas características, lei e graça, dízimos e ofertas e mais uma pitadinha teológica aqui sobre a Bíblia. Então, daqui a pouco continuamos. Deus abençoe.